cor da canção que embala teu satisfação e muita coração. alegria que a gente abre um novo recurso dentro do blog que se chama Caminhos da Escrita. O blog nasceu de uma vontade de compartilhar riquezas, entrando em contato com as histórias e todo esse universo da literatura infanto-juvenil. E um dos movimentos que surgiu por conta dessa riqueza das trocas foi a vontade de escrever. Normalmente quem lê muito tem muitos recursos para escrever. Então, por isso, nós decidimos entrevistar pessoas que já trilharam esse caminho, que a gente sabe que é um caminho difícil, mas para compartilhar as alegrias, as dificuldades e poder ajudar a quem quer se aventurar a iniciar uma jornada. E hoje é dia 12 de junho, dia do amor, e eu tô aqui com muita honra, é uma alegria enorme pra gente abrir essa sequência de entrevistas com a Bia Bedran, que é uma pessoa que sempre amou muito, né, o que fez. Ela é multifacetada, ela é cantora, contadora de histórias, escritora, professora e tantas outras coisas. Então, tenho uma profunda admiração por ela. Leitora voraz. Admiração porque são 40 anos de uma carreira que atravessa gerações e que tem esse fôlego ainda de tantos sonhos para serem realizados, despertando a criança nas crianças e nos adultos. Ah, que lindo! E hoje ela lançou um livro que é esse aqui, O Caraminguá, na Finlis de 2013, que é o Salão do Livro Infanto-Juvenil. E como a gente está falando de caminhos da escrita, a primeira pergunta seria como surgiu o Caraminguá? Fala um pouquinho dele pra gente. Assim, primeiramente, muito obrigada por essa linda apresentação, tão afetuosa, tão carinhosa, tão bonita, tão sensível sobre mim, sobre o meu trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar essa nossa paixão, né? Pelos livros, pela palavra escrita, cantada, falada. Bom, o Caraminguá é o meu 12º livro, minha 12ª inserção na literatura, porque eu tenho muitas canções, como você mesma já sabe, eu sou mais compositora, me considero mais do ramo da música, da poesia musicada, do que da literatura, mas eu estou muito feliz que nos últimos anos eu tenho feito um livro por ano, e o Caraminguá, especialmente, ele é a mistura do que seria inspiração e transpiração, porque eu tive essa palavra engraçada, Caraminguá, eu ouvi no dia 2 de agosto do ano passado. Eu estava vendo novela, olha que engraçado, eu estava vendo Avenida Brasil, realmente vendo, e eu gostava muito daquela ideia, daquela novela, gostava do texto do João Emanuel Carneiro, e ficava meio impressionada com aquelas interpretações, aquela direção da novela, me impressionou um pouco, gostei. Aí ficava vendo quando eu podia. Eu estava em casa num dia assim, não sei se era uma terça-feira, de repente, a personagem de Adriana Esteves, que era a Carminha, fala a palavra Caraminguá num contexto muito emocionado, assim. Você pensa que eu me sinto satisfeita com esses caraminguás que eu recebo do tufão, Max? Ela falou com uma interpretação tão contundente, eu nem estava olhando muito a TV, eu escutei, eu falei, nossa, Caraminguá. Na hora me veio o livro, mas o livro me veio assim um personagem chamado Jorginho, claro, influenciado, o Jorginho da novela, era Jorginho, mas veio um menino Jorginho, veio um universo do choro, do samba, da falta do dinheiro, Caraminguá, todo mundo toca por um Caraminguá, é tão bom quando aparece um Caraminguá, que eram expressões já ouvidas no meu meio, que é o meio musical também. Corri para o computador umas 11 da noite e veio a história pronta, meio pronta, o enredo. E eu fiquei escrevendo até o dia nascer.
Foi a primeira vez em que isso aconteceu. Geralmente eu tenho uma ideia, daqui a uma semana eu continuo. Para livro infantil eu vou bem lenta. Para música é que eu vou bem rápida. Música em horas eu acabo uma canção. Mas aquilo foi assim, de 11 da noite às 7 da manhã. Entrou assim a ideia e veio vindo um texto muito bem-humorado, o menino querendo saber o que era caraminguá. A mesma surpresa que eu tive com a voz da Adriana falando, caraminguá! Eu consegui botar no texto que um menino surpreso ao escutar o pai dizer que estava difícil de ganhar um caraminguá. Então o livro veio... Eu já li. Foi uma faísca, como a Clarice Lispector usava. Precisa da faísca, depois é o trabalho do... Isso foi desde o primeiro livro? Como é que surgiu? O Cabeça de Vento, né? Ele veio também. O Cabeça de Vento me veio com uma mãe num mercado, isso em 2002. Eu estava no mercado quando eu vi uma mãe chamando o filho de seu bobo de não sei o quê. Um xingamento sem ser palavrão. E o garotinho ficou olhando para a mãe assim. que é isso? Tipo, minha mãe me chamou de quê? Eu não me lembro exatamente. Não foi Cabeça de Vento, não. Foi assim, seu paspalho de feito de não sei o quê. Uma coisa assim. E o menino ficou surpreso, sem chorar, com uma cara de quem diz, que isso e por que eu sou isso? Quando eu cheguei, e ele entristeceu um pouquinho o rosto, eu só vi aquela cena, né? Parecia era uma agressão, mas não era palavrão. A mãe não tá... Tipo, cabeça de abóbora, qualquer coisa assim, né? Bostinha, uma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, puxa, quando a gente é xingado, quando a gente é chamado, a gente tem que transcender isso. Esse garotinho, se ele pega esse conceito e transforma, aí veio a ideia, Cabeça de Vento, é distraído, mas não é distraído, são ideias no pensamento. Aí vou escrever um menino, vou criar um personagem, foi o primeiro da série, da Nova Fronteira. Ai, ele demorou, esse eu demorei uma semanazinha para elaborar. Manuel de Barros tem um verso, né? Sou puxado por ventos e palavras. O vento na literatura é sempre um sopro. O Bachelard fala que a poesia é a alegria do sopro, a evidente felicidade de respirar. Então, para mim, assim, de todos os seus livros, o Cabeça de Vento é o meu preferido. É um sopro, que bom, que bom. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, da Menina do Anel. Vamos lá. E como é que foi o processo criativo desse livro? Esse foi muito interessante também. Na Menina do Anel, eu já estava há 4 anos nessa lida com a editora Nova Fronteira, que começou a me cobrar um livro por ano. Né? Porque em 2003 o Cabeça de Vento, aí em 2004 ela, e aí, você não tem uma nova ideia, não? Eu falei, não tenho. Nessa sequência de meninos que pensam e crianças, sim, tenho sim. Aí escrevi sobre o tempo. Depois, em 2006, sobre o Deus. Quem era Deus? Existe Deus ou não existe Deus? Mas na visão de um menino, sem dogmas ainda. O menino e o amigo conversando sobre a existência. Quem é Deus? Cadê ele? Mas todo mundo fala que ele está em todos os lugares. Então, eles aceitaram, mas... E aí, em 2000, aí veio o Biduim, aí de repente minha mãe tinha falecido. Né? Minha mãe tinha morrido em 2008 e eu fui passar as férias em Recife, passar um mês sozinha, foi verdade. Fiquei isolada numa praia e todo dia eu caminhava e eu tropecei numa concha, que é uma canção que eu já tinha feito há 20 anos atrás. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar e o mar me trouxe a concha de presente para me dar. Eu estava pensando justamente nas perdas e ganhos da vida, pensando que minha mãe se foi, mas quanta coisa me ensinou, pensando aquele mar lindo e eu pensando, eu estava sozinha, sem namorados, também saindo de uma relação, e minha mãe tinha morrido, e eu fui andando na praia e pensava nas palavras dela, né? A maré enche vaza e deixa a praia descoberta, vai-se um amor, porém vem outro, nunca vi coisa tão certa. Aí fiquei pensando na minha mãe quando eu tropecei na concha. E a concha era linda, sem nenhum quebradinho. Aí eu fui pro hotel
E aí eu comecei a escrever essa história de uma menina. Aí eu escrevi a história de uma vez uma menina que perdeu o anel no mar. Aí ela encontrou, até que um dia ela cresceu, teve 2 meninas, teve a mãe partiu, o pai partiu. Autobiográfico. Totalmente. Né? Aí eu escrevi durante as minhas férias. Maravilhoso. Mas aconteceu o sopro, ou a faísca, como se Então, quer. você começou a dizer que a Nova Fronteira passou a pedir para você os livros. Isso é muito interessante. Isso é maravilhoso, mas até chegar nesse ponto, é o que a gente quer saber. A partir de todas essas motivações, então vem a escrita. E aí? Como é que foi essa aproximação com as editoras? Como é que você pensou? Como é que foi isso na sua história? Então, eu tinha... a minha vida com edição era com música. Certo. Então eu sempre fiz a minha canção, era como respirar, fazer música para mim durante pelo menos... Hoje em dia eu faço mais raramente, mas faço, mas eu me cobro mais. Eu não preciso dizer, eu preciso completar minha 200ª, não sei nem como é que fala, 200ª música. Não, eu não tenho isso, que tem compositor que fica, eu quero chegar a 600, eu quero chegar a 500, né? Ou quero chegar a 100 livros, ou quero... Não, eu fazia, né, música dos meus 10 anos de idade até a minha vida profissional, eu fazia, normal, ou era para o programa, ou era para mim mesma, ou eu olhava o mar, fazia sobre o mar, ou era um amor que se vai e faz, então eu compunha. Então o que eu fazia? Entrava no estúdio, gravava, nunca dependi de alguém para fazer o meu disco. Entendi. Eu sou produtora independente de CDs, de letras, né? Música. Sei produzir um disco, sei quanto custa, sei quanto é um estúdio, sei, né? Aprendi a saber, né? Que isso é o que eu sei. Aprendi a saber. Aí, quanto a livros, era um universo realmente distante. Assim, livro é para escritor. Mas é claro que eu tenho meus textos sempre. Eu sempre tive textos à mão. Eu não gostava de escrever no computador. Quando surgiu a vida das pessoas na internet, computador e tal, eu já tinha blocos e blocos, crônicas, sempre escrevi em avião, nos meus blocos. Eu sempre tive cadernos e cadernos e cadernos. Então eu tenho textos, não de ficção, textos assim como eu faço hoje em dia no meu blog. Textos sobre uma viagem, textos sobre um amor que se foi, textos sobre uma saudade. Sempre escrevi, mas eu não pensava, livro, edição, alguém vai gostar de mim como escritora? Eu era contadora de histórias, para mim meus livros eram verbais. Né? Eu contava minhas histórias nos discos, então tá bom, estou editando com a voz. Não pensava, vai virar livro, até que a editora lê. Tudo foi convite, realmente, não fui eu que fui atrás, não. Eu estava na televisão ainda. A editora Lê viu eu contando contos de Grimm, contos mágicos. E ela me telefonou, porque a TVE era meu portal, né? A televisão ainda é mais portal do que a internet. Eu acho que a televisão... eu estou fora da TV há muitos anos, né? Eu estou fora há 20 anos. Isso me deixa fora da TV, que eu digo, eu não produzo na TV há tantos anos mais. Eu vou na TV, eu vou no Sem Censura, né? Eu apareço nos vídeos em alguns lugares. Mas então a editora Lê falou, Bia, poxa, você tem tantos discos, tantas histórias contadas, você não quer escrever um reconto? Eles usaram esse nome. Nós queremos fazer uma coleção de recontos. Você vai recontar, só que literariamente, o conto que você quiser. Então, tem um livro eu fiz o reconto, né? E fiz a Sopa de Pedra, que eu não sei se está aqui. Acho que não. Acho que não. Então, são 2 que foram convite da editora Lê de BH, mineirinha. Então, a tua trajetória começou com recontos. Recontos. Porque eu nem me imaginava uma literata, assim, eu sempre botei os escritores, são os escritores. Sempre coloquei escritor no superpedestal. Todo mundo faz isso, né? Então, quando é que bateu aquele raio assim, eu posso ser escritora? Depois da edição do Pescador, o Anel e o Rei, que foi pra mim, no dia do lançamento, lá em Belo Horizonte, aí que eu entendi.
que escritor não vai conhecer nunca, não conhece o storyboard, não conhece o projeto gráfico. Meu texto, eu fui lá, entreguei meu texto, na época eu não mandava por e-mail, não. Engraçado. Você foi lá, em né? 95, fui lá ver. Então tá, vou escrever. Fui para BH, entreguei o texto, datilografado, não era no computador, datilografei, tá aqui o texto, O Pescador, Anel e o Rei. E aí eles falavam, então tá, nós vamos escolher um excelente ilustrador, daqui a 2 meses nós vamos lançá-lo. Eles foram muito rápidos. Aí marcaram o lançamento, foi um coquetel lindo lá no Teatro de BH, cheguei lá como autora, a senhora autora, eles eram muito formais, foi muito engraçado. O lançamento só do meu livro, na plateia, pessoas ligadas à editora, e eu me senti... Pareceu um rito de autora, passagem, né? A autora Bia Bedran. Eles fizeram aquilo que eu fiz lá ontem. Eles fizeram igual eu tenho no palco como cantora, que todo mundo faz assim, mas aí foi a escritora. Aí eles me entregaram na hora. Olha só o seu livro. Essa aqui Você não tinha visto antes? Foi uma surpresa. O dia do lançamento foi uma surpresa. Foi. Eles não mandaram pelo correio. Aí eu fui para BH, cheguei em BH para festa, até fui com uma grande amiga, que na época eu não tinha meu secretário ainda, fui com a minha amiga. Cheguei lá, olha, lançamento do CI, vamos, eu não sei como é que é um lançamento de livro. Eu sei como são meus shows, mas o lançamento eu vou conhecer o livro. Até é mais um motivo para te admirar, porque não é todo mundo que está disposto a se lançar. Mas tem um universo, são né? 18 anos, né? Eu já tenho 18 anos. Pela tua experiência, Bill, que recado que você daria para quem está começando a caminhar para escrever, para publicar? O que você diria? Eu acho assim, o jovem ou qualquer pessoa, não precisa ser jovem, mas que pensa muito, quero publicar, tem que escrever. Você tem que produzir você. Produza, conte, escreva, mostre, guarde. Todos esses verbos, guardar numa gaveta é saudável. Tem coisas que não pode mostrar ainda antes de virar livro. Não mostra tudo, não. As pessoas não podem deixar vazar essas faíscas também. Então, o meu conselho é, produza, pense que você tem que procurar. E fazer livro sozinho, você contratar uma gráfica, fazer 1000 disso aqui, é caríssimo. E tem já empresas que fazem o seu livro, mas não é a mesma coisa do que você entrar no mercado editorial. Que é um funil? Mas mais ou menos. Muita gente, uma editora tem um leque muito grande, ela recebe muitos textos. Ela lê devagar, ela demora às vezes para te dizer que quer ou não quer. Mas eu acho que um jovem ou um iniciante não pode ir com muita sede, assim, eu tenho que publicar, senão eu vou morrer. Essa tensão estraga tudo, porque não dá para você fazer sozinho. Eu acho que o mercado de livros é diferente do músico que quer fazer um CD independente. CD independente eu aconselho, faça. O estúdio aqui em Niterói tem 50 estúdios. Entra no estúdio, grave, faça 500 cópias e vai vender no seu show. Você vai vender as 500 em 2, 3, 5 meses você vende, paga sua produçãozinha, paga seus músicos. Isso eu sei aconselhar. O livro, eu acho que é o namoro com as editoras. Leia muito, descubra qual editora, leia muito, vai em bibliotecas, veja, anote nome de editoras brasileiras, procure os sites delas, mande seu original registrado primeiro, registre na Biblioteca Nacional seus textos, nunca mostre para ninguém antes de ir lá na biblioteca e registrar. Eu acho isso um grande problema. As pessoas hoje em dia mostram e não registram, bota na internet, às vezes um belo texto seu, você já bota no seu, até você mesma no seu blog, coloca, publica, e esse texto pode ser
utilizado. As pessoas pegam, às vezes, livros já editados e pegam as ideias que já estão e colocam como sendo suas. Imagina com a internet. Então, tome muito cuidado para não mandar para as editoras. Você pode até mandar o mesmo texto para 10 editoras. Elas recebem tudo por e-mail. Mas você mande com bastante alegria, sem muita expectativa. Você não acha isso interessante? Registrar e procurar? Até era uma ideia ou você nossa. Me chama a atenção que até o Graciliano Ramos, ele compara a escrita com as mulheres que lavam roupa na beira do rio. Então fala que elas batem na pedra, elas torcem, e só depois que não sai nenhuma gota que pendura no varal para secar. Ele fala que quem escreve devia fazer a mesma coisa. Então quando você diz, guarda um pouco, eu interpreto também nessa forma de deixa depurar, lê de novo, enxágua, né? Pensa, torce ele, digere. Mas decantar. Isso, decantar. Isso eu acho fantástico. Uma ideia que nos passou... Não mostrar toda a sua produção. Foi depois de decantado, registrar e usar até o blog como... colocar os textos à disposição, chamar a atenção das editoras. Chama a atenção. Você acha que isso assim é maravilhoso? Vale a pena? Não, vale a pena, assim, só que tome cuidado com a sua obra, com a sua propriedade intelectual. É muito importante, você tem que ser o autor, seja amador ou não, ele tem que ser esse que rala, que pega, quebra a pedra, como diz a Clarice. É difícil, não é fácil. A própria Ana Maria Machado diz, ler não é fácil, ler não é oba, também não é assim não. Ler, você é terapeuta, você sabe, ler dói, precisa doer mesmo, ler é cascudo, também não é oba, viva, é um prazer, não é só um prazer, o prazer dói. Porque o escritor é um leitor, né? Exatamente. Ele vai registrar a leitura dele. Eu acho que os blogs, né, como vocês mesmos, são a grande maneira de você escrever sua obra e ser lido. É para ser lido. Um blog você vai ser lido. Se ficar esperando a vida inteira a Nova Fronteira, ou a Velha Fronteira, ou a Kozak Naif, ou a Kozak Velif te editar, se você ficar sonhando com aquele best-seller, não pode sonhar com sucesso, não pode sonhar com vendagem, não pode sonhar com caraminguais. Você tem que sonhar com a criação. Sonhar com a criação. Esse é o que move, é o motor. Lendo o seu blog, me chamou muita atenção quando você diz que a narrativa só existe porque tem gente para ver e ouvir. Exatamente. Maravilhoso, né? E o que a gente presencia hoje, eu tenho um filho pequeno, entro nas bibliotecas que têm acesso à internet, você vê as crianças voando para os computadores e se afastando dos livros, né? Eu vejo isso também. Esse avanço da tecnologia é um desafio a mais para todo esse mercado. Mas eu vi que você já está com um projeto e eu gostaria que você falasse sobre isso. O projeto de transformar algumas fábulas em pequenas... Você gostou? Eu achei muito interessante porque assim, o teu público é crianças menores. Pequenas. E eu acho que é super válido, porque essa geração já está vendo, né? Eu vou ser sincera, eu tenho pudores em relação, às vezes, a entrar nessa seara, a entrar na tecnologia. Eu sou antiguinha, sabe? Então, às vezes, esse novo projeto é um projeto mesmo, tanto que só está na internet, a gente não está ganhando nada com isso, não tem... Pode todo mundo ver ou baixar. Né? Ele é experimental. Eu só musiquei 3 fábulas, o roteirista era o roteirista do Canta Conta, é o Nick. Nick também está fazendo para testar, para ver se a criançada se interessa, para depois a gente investir nossos caraminguais, para fazer o DVD e vender. Mas primeiro a gente vai durante 2 anos, ou 1 ano e meio, fazer para ver.
se isso deixa alguma semente, se as crianças se interessam, param para ver, se o desenho animado chama essa atenção. É difícil, é caro fazer ele, é bem precário o artista que está fazendo lá o desenho, mas é o que há, né? Fazer um desenho sofisticado é complicado, então a gente está usando recursos bem caseiros e artesanais. Eu faço a minha música, gravo num home studio, minha voz, e chamo Fábulas para Ver e Ouvir. Eu acho que a criança realmente, se ela não vê, ela pode se desinteressar. Hoje em dia, se ela não tem a coisa imagética, ela se afasta realmente um pouco, porque a criança já nasceu nessa era imagética. Mas eu ainda insisto nesse ouvir, nesse narrar que gera uma imagem. Uma prática tão cinema mental, né? Como diz Italo Calvino, um cinema mental. Eu trabalho com livros, né? Tem um livro que se chama A Grande Ruptura, do Francis Fukuyama, que foi um estudioso dessa nova era do conhecimento que a gente está vivendo, que muito pouco pesquisa tem, porque a gente está vivendo isso agora, né? Mas nas poucas pesquisas que ele conseguiu realizar, é um livro todo de gráficos, ele mostra o quanto que o avanço da tecnologia proporcionalmente piorou todos os indicadores sociais. A quantidade de divórcios aumentou, de crimes. Ele traz todas essas evidências e constrói algumas hipóteses do que pode contribuir para isso. Aí são hipóteses, não teses. Uma hipótese é que o avanço da tecnologia faz com que diminua as interações face a face. Porque fica todo mundo nas suas maquininhas. Então, cabe ressaltar assim, que o antídoto para isso é resgatar a contação e cantar também as histórias, né? Que é uma prática ancestral que sempre trouxe esse sopro de vida, de afeto, do compartilhar, de trabalhar o imaginário e de toda a riqueza. Eu acho que quando a gente conta, hoje em dia, narra, esquece a imagem do computador, esquece o aparelhinho e narra nos olhos, a gente presentifica aquela fogueira, aquele ao redor da fogueira, aquela varanda da fazenda, a gente presentifica esse momento do anoitecer e a fala, a penumbra do quarto. Que poesia! Então, pra gente encerrar esse momento maravilhoso, sou muito grata, muito prazer mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Faria uma última pergunta, porque eu sei que está vindo mais um livro aí no caminho. Não sei se você já quer criar algum suspense, falar sobre ele. O livro ou aquele CD que eu te falei na hora do cafezinho? Sim, isso. Ou o livro também dos blogs, de blog em blog. Aí fica a teu critério, o que você quiser. Ver que tem várias coisas no caminho, isso é ótimo. O novo livro tem a ideia, eu tenho uma ideia da experiência desse viajar, que aí eu não queria focar tanto a criança tão pequena, porque ele vai ser um pouco mais paginado, pode chegar a umas 80 páginas, então o menino vai ter que ler, só que com experiências engraçadas, aquela história do sorriso, da cidade que só tinha arroz, por isso chama Sorriso, e qual é a chegada de uma trupe de artistas. Vou fantasiar um pouco, vou criar uma história de amor entre esses artistas. Como eu sempre coloco, no Caraminguá, todos os personagens eles existem, eu só troquei os nomes, mas todo mundo aí existe na minha vida e no entorno dos meus... eles existem, mas troquei nomes. Então eu acho que nesse livro que eu quero atingir os pais, as crianças, porque eles podem contar uma ou outra experiência, e o pré-adolescente que já não está interessado em nada de Brasil. Eu quero contar dos capítulos desse livro que eu pretendo escrever para o ano que vem, que é esse que eu não vai ter idade fixa, que são as aventuras, ou que estão... esse caminho da arte pelo Brasil, eu não sei que nome eu vou botar, mas eu vou arriscar. Esse não vai ser nem para Nova Fronteira, nem para fulano de tal. Esse vai ser para mim. Eu vou aprontar esse livro e vou pensar depois. Vou botar na gaveta, vou fazer o que eu estou indicando. Ótimo. Boto numa gaveta, deixo decantar, vou colecionando experiências para ele, até ele ter uma carinha. Então aproveita e fala sobre o
E aí o Beatriz. O Beatriz. Beatriz vai ser, ao lado do Caraminguá, também um sopro de... a soma desse... Para comemorar meus 40 anos de carreira, eu fui lá no porão da minha velha casa, onde eu nasci e onde eu vivi a vida inteira, e encontramos ano passado um baú com umas fitas de rolo já em decomposição, mas que dava para escutar alguma coisa. E eram gravações que eu desconhecia ou não lembrava, de quando eu tinha 11 anos, 12 anos, 1967, 68, na gravadora Odeon, que meu pai, pelo visto foi meu pai que me levou pela mão. Era ele que fazia isso, mas eu não me lembrava. E eu gravei 13 canções de composições minhas e que eu fui lembrando daquela letra. Imagina, eu tenho 57, vou fazer 58 anos, e eu tinha 11. Nossa. Então foi uma surpresa escutar aquela minha voz infantil com umas letras tão maduras. Tem uma que fala assim: quem é culpado ou inocente, quem está com a razão? Se um diz sim, outro diz não, a vida é interrogação. Sim, não. Eu penso num réu, sentado calado, pensando. Quem pode ler seus pensamentos? Quem pode saber sua verdade? Se agiu direito, se pensou primeiro. Por isso eu pergunto, sim, não, sim, não. Ai, que delícia. E aí eu fazia canção pensando no mundo. Eu era uma criança preocupada com o mundo adulto. E depois eu me tornei Bia, uma adulta preocupada com o mundo da criança. É a teoria da Mercedes, né? Fecha o ciclo, Aí eu vou anunciando a mão pra menina. Né? Foi isso. E eu vou lançar Beatriz em agosto. Ah, Se estaremos Deus lá. quiser. Essa é a produção minha, as músicas são editadas por mim, canções, essas vezes. E aí eu quero que você, Um presente, todos vocês... Bia. Muito obrigada. Nós somos todas suas seguidoras. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz desse espaço. Então, a gente está se despedindo aqui da Bia Bedran, uma mulher que decanta e encanta. Que lindo! E aí eu queria que você desse, assim, os seus caminhos, seus contatos. Tá bom. Pode ser para câmera ou Pode ser para câmera. Para câmera? Bom, eu estou muito feliz, esse espaço é nobre, é um espaço de nobreza, de pensamento, de sensibilidade, de poesia. Quero poder ficar mais presente aqui junto a vocês. Eu tenho o meu site, que é o www.biabedran.com.br, onde eu tento postar sempre coisas novas, onde tem meu blog, que eu escrevo pelo menos a cada 2 meses um novo texto, sem compromisso. Eu tenho meu telefone de contato, eu acho importante, porque esse telefone ele é meu sempre, eu nunca vou perder, e esse é o número que é da minha casa-escritório. Eu acho que lá vocês me encontram, vão encontrar minha voz na secretária eletrônica, e esses são os convites de trabalho pelo Brasil afora, que é o 21-2611-1810, que é minha casa-escritório, onde eu escrevo, penso, vivo, Niterói, nossa cidade sorriso, e que a gente fica, ai, Niterói, e onde eu posso também dizer que aqui foi mesmo, é o berço da minha criação, então eu devo também ao mar. Eu morei numa casa em frente ao mar, e essa casa, esse mar que a Cecília também fala, né, que a gente me inspirou a fazer todas essas canções, esse mar do nosso inconsciente, esse mar contemplativo, esse mar revolto, esse mar sereno. Então eu deixo com vocês esse meu contato e nós vamos nos encontrar, porque o mundo é a todo cor do assim. brinquedo E essa com história que você mais gosta de brincar? Qual é a cor da história bonita de